Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 4 do quarto trimestre de 2022 da EBD, Revista de Adultos, que tem como título Quando se vai a glória de Deus. O texto áureo encontra-se em Ezequiel capítulo 11, versículo 23, e diz assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A verdade prática, Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Leitura bíblica em classe, Ezequiel 9, versículo 3, capítulo 10, versículos 4, 18 e 19 e capítulo 11, versículos de 22 a 25. Diz assim o texto sagrado: E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Muito bem, a introdução diz que a presença de Deus pode deixar o seu povo. Na lição anterior, estudamos a respeito das abominações do templo, que teve a idolatria como principal ato de rebelião contra o Deus de Israel. Qual foi a consequência dessa idolatria do povo de Judá? A glória de Deus deixou o templo. Essa glória representa a presença divina entre o povo. Então, isso pode acontecer hoje? É possível Deus abandonar o seu povo por causa dos pecados deliberados e premeditados? Na lição desta semana, veremos que sim. É preciso cuidar para que a presença de Deus não se afaste de nossas vidas, pois é muitíssimo preciosa. Não podemos viver sem a presença de Deus. O tópico primeiro fala sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou do céu à terra primeiramente no tabernáculo, construído ali por Moisés no deserto, no dia de sua dedicação, ou seja, da dedicação do tabernáculo. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Ponto primeiro, significado de glória. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso, e nesse sentido literal só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 18, e segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 26. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre eles doxa, que significa glória, resplendor, poder, honra, reputação, e time, que significa valor, honra. Mas, nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Então não era a presença literal, física do Senhor, era a glória, o resplendor da sua glória, que estava ali tanto no tabernáculo construído por Moisés no deserto, como no templo dedicado por Salomão. É bom destacar que o vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória,
não aparece na Bíblia, porém é frequente no judaísmo talmúdico, ou seja, na literatura do Talmud. Não é um termo, Shekinah não é um termo que você vai encontrar nos originais em hebraico do Antigo Testamento. Ponto 2. A glória de Deus. Ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Êxodo 40, versículos 34 e 35. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão, período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. E a glória de Deus encheu toda a casa, e da mesma forma no culto de dedicação do templo. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 1 e 2. Desde então, o Senhor Deus se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração feita nesse templo. Mas essa promessa nunca foi incondicional. E parece que o povo havia se esquecido disso. Ou seja, haviam direitos e deveres que o povo deveria levar em consideração. E o povo acabou falhando nesse aspecto. E por isso Deus castigou o povo com a destruição tanto da cidade de Jerusalém como do templo. Tópico 2, sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada aconteceu em alguns estágios, né? A primeira glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança, depois passou para a entrada do templo, depois pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. E por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Ponto 1. O querubim e a nuvem. O profeta está se referindo aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança ou às 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1? Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Então não importa se eram os dois querubins do propiciatório ou se eram as 4 criaturas viventes que o texto bíblico está se referindo aqui nessa passagem do capítulo 9, versículo 3 e capítulo 10, versículo 4. O que importa é frisar para os alunos que a glória de Deus se retirou por causa do pecado do povo de Judá. Ponto 2, a retirada da presença de Deus. A glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem trono que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo, para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Coisa triste, né, irmãos? Ao ler esse texto e ver que o povo de Judá, o povo de Israel, tinha tudo para ser um povo abençoado, para ser um povo próspero, espiritualmente, materialmente. Deus lhes concedeu promessas maravilhosíssimas. E por fim a promessa maior, que é a promessa da vinda do Messias. Mas o povo preferiu viver na rebeldia e na desobediência. E como consequência e culminando com todas as consequências desse pecado de rebelião, de desobediência do povo de Judá, veio a saída completa da presença de Deus ali do templo. Um povo de Deus sem a presença de Deus, irmãos, é triste, é a coisa mais triste do mundo. Mas isso aconteceu e é possível, como vamos ver, acontecer também na vida do cristão que vive na prática do pecado, que não se arrepende dos seus pecados e não busca reconciliação diante de Deus. Ponto 3. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. A Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por quê? Porque Deus é santo, 3 vezes santo, 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 santo. E ele não tolera o pecado, ele não pode conviver com o pecado. Por isso, se o povo está na prática do pecado, se o cristão está na prática do pecado, o Espírito Santo de Deus não pode conviver nesse lugar, nesse templo. Então Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali
né, ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Ezequiel 44, versículos 2 a 4. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, juntamente com a cidade de Jerusalém. O que aconteceu? O exército babilônico, né, de Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu tudo, destruiu o templo, né, destruiu os principais prédios, arrasou completamente a cidade. Né? Isso foi a consequência do pecado do povo de Judá. Estamos chegando ao tópico 3. Antes de tratarmos do tópico 3, queremos dizer que a FAEST Academia é uma instituição de ensino teológico no estado de Santa Catarina, que, por meio dos seus núcleos de estudo presencial, já formou mais de 6.500 alunos. Atendemos mais de 5 estados no Brasil, além de 3 países. Temos mais de 15 anos de experiência e agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, tablet, celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer hora e lugar, por meio do portal da FAEST Academia. No momento, você tem acesso ao curso básico em teologia, com certificado reconhecido pela convenção CIADESCP. As videoaulas têm aproximadamente de 10 a 15 minutos e o curso é dividido em 20 módulos, 20 disciplinas. Aproveite a nossa super promoção. Na aquisição do curso básico em teologia, você recebe de brinde o curso livre A Arte de Pregar, para todos que querem ser bons pregadores do Evangelho. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 35,00 no cartão de crédito. É muito barato. Não perca tempo e faça já a sua inscrição usando o link na descrição ou deixe seu telefone nos comentários para entrarmos em contato. Não esqueça, essa promoção é por tempo limitado. Tópico 3. Sobre o segundo templo. Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. e pouco tempo depois partiu da Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Veja, por exemplo, Esdras, capítulo 1, versículos 1 e 2. Ponto 1. O segundo templo, conhecido como Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dario, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o Templo de Salomão, Ageu 2:3. O pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico, Malaquias 3:1, ou seja, eles estavam esperando a volta da glória do Senhor, da presença do Senhor, apenas nos tempos do fim, no período escatológico. Eles não entenderam que a vinda do Messias seria justamente a vinda, né, da presença de Deus para habitar entre os homens. Ponto 2. O templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuavam em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, 46 anos depois. Veja João 2:20, conhecido como Segundo Templo. O primeiro templo que Salomão construiu, o segundo templo foi construído por Zorobabel, no período ali da volta do exílio babilônico, e reformado por Herodes o Grande. Era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 d.C. e logo 4 anos depois foi totalmente destruído pelo exército romano comandado pelo general Tito. Ponto 3. A presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração feita por Zorobabel, diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, e de Salomão, na inauguração do templo. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. A sua presença nele, no templo, fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Então, você veja que quando se fala aí, até se canta hino, né, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, é pelo fato de o segundo templo ter
presenciado, testemunhado o Deus encarnado, o próprio Deus vivo, que tomou a forma humana em Jesus Cristo e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele estava ali ensinando no templo, nesse segundo templo. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. É nesse sentido, nesse aspecto. Porque antes era só a presença da glória de Deus e agora era o próprio Deus encarnado ali presente. Muito bem. O tópico 4 fala sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Ponto primeiro, explicação teológica. Jesus disse: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Lucas 11:31. O construtor do templo. Ele declarou-se também maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Mateus 12:6. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos 2:5. Era uma mensagem velada, dirigida aos sacerdotes judeus, de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo físico tornou-se redundante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. Ponto 2, o fim do templo. O que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta, na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. Então Jesus profetizou que o templo de Jerusalém, ali do primeiro século, ia ser destruído completamente. Porque, na verdade, nem ia mais ser necessário um templo físico, porque o próprio Deus se encarnou, o próprio Deus assumiu uma forma humana, esteve entre nós, e agora ele é o templo, né? Ele é o lugar de adoração, é em Jesus que nós somos salvos, podemos chegar à presença de Deus, a presença de Deus real, verdadeira, né? Que é através de Jesus Cristo. Ponto 3, a presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito e disse tetelestai, que é no grego, que significa está consumado, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus 27:51. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Não havia mais necessidade do templo físico. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não precisa mais ir lá oferecer um sacrifício de um cordeiro para você obter o perdão dos seus pecados. Até porque nem esse sacrifício não concedia o perdão, na verdade só cobria o pecado. Mas através de Jesus, nossos pecados são totalmente perdoados, né? E o Senhor lança no mar do esquecimento e eles passam a não existir mais. Não existe mais o Templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente pelo seu Espírito Santo. João 14:23. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais e comente aqui embaixo sobre o que você está achando. Não esqueça do link aqui na descrição, que para maiores informações sobre o nosso curso básico de teologia com uma promoção imperdível e por tempo limitado. A conclusão vai dizer: concluímos que em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos. E nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Como diz Romanos capítulo 10, versículo 3, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou os homens quiseram se auto-justificar através de obras meritórias. Mas Deus enviou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. E a única maneira de obtermos a salvação
é aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Nossas justiças são como trapo de imundícia, não serve para nada. Nada do que nós fizemos vamos obter salvação. O judeu, ele ia ao templo de forma até mecânica, de forma formalmente, levava ali o seu cordeiro quando cometia algum erro, e através daquele sacrifício que era uma sombra do verdadeiro sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário, ele tinha os seus pecados cobertos. E aí no dia seguinte pecava de novo, oferecia outro cordeiro e assim por diante. No caso de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu de uma vez por todas na cruz do Calvário para obter a salvação eterna para todos os que creem no seu nome, aqueles que o aceitam como seu Senhor e Salvador. Muito bem, chegamos ao fim dessa lição. Deus abençoe os seus estudos, você que é professor e professora. Esta lição será ministrada presencialmente no dia 23 de outubro de 2022 e Deus abençoe a todos e até lá, até a próxima videoaula, querendo Deus.